A palavra favela. Todo mundo conhece, né? Ela faz parte do nosso dia a dia aqui no Brasil, é famosa no mundo todo, mas a história por trás dela, essa é muito mais surpreendente do que parece. A gente vai mergulhar fundo para descobrir uma narrativa que, olha só, envolve guerra, botânica e a própria formação de uma cidade. Então, a pergunta que guia a nossa análise é essa: de onde é que vem de verdade a palavra favela? Muita gente pode achar que a resposta é simples, mas na verdade ela esconde uma jornada histórica fascinante. É que a resposta não é uma coisa só, sabe? É o ponto de encontro de três elementos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Um conflito brutal lá no sertão, uma planta super resistente e o crescimento urbano do Rio de Janeiro no comecinho do século XX. Para começar, a nossa história tem um ponto de partida geográfico bem específico. Vamos lá para o Rio de Janeiro, para o lugar que foi literalmente o berço de um novo significado para uma palavra que já existia. Esse aqui é o Marco Zero, o Morro da Providência. Bem no coração do Rio, foi o primeiro lugar a ganhar o apelido que depois se espalharia pelo país inteiro. Foi bem ali que a semente dessa história toda foi plantada. E a cronologia mostra que tudo aconteceu muito rápido. Pensa só, em 1897, um grupo de soldados chega na cidade. Ali por volta de 1900, eles começam a construir suas casas nesse morro. E pouquinho tempo depois, o lugar já ganha um apelido que entraria para a história. E aqui que a história fica mais profunda. Porque não adianta só saber onde e quando. A gente precisa entender quem eram essas pessoas. Qual foi a jornada que trouxe esses soldados até o Morro da Providência? Para responder isso, a gente precisa viajar para bem longe do Rio de Janeiro. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo para entender o que foi o estopim de tudo isso. Nosso destino é o sertão da Bahia, que foi palco de um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. O conflito em questão foi a Guerra de Canudos. De um lado, o Exército da República, que tinha acabado de ser proclamada no Brasil. Do outro, uma comunidade sertaneja muito religiosa, liderada por Antônio Conselheiro. Foi um verdadeiro choque de mundos, uma batalha pelo projeto do novo Brasil. A guerra foi curta, mas de uma violência extrema. Aconteceu ali, entre 1896 e 1897. Foi nesse período que o destino daqueles soldados, que mais tarde ocupariam o morro no Rio, foi traçado. O fim da guerra foi simplesmente devastador. Canudos foi destruída, e os soldados que lutaram lá, muitos deles vindos do próprio Nordeste, ficaram largados, sem apoio, sem recursos. Isso forçou uma migração em massa, com muita gente indo buscar sobrevivência nas grandes cidades. Tá, mas como é que esses soldados e essa história de guerra se conectam com o nome favela? Chegou o momento da grande revelação, onde todas as peças finalmente se encaixam. O ponto-chave é o seguinte: o nome não veio como os soldados, ele já estava lá, esperando por eles. A pista para o nome favela não estava nas mochilas ou nas memórias de guerra, mas sim crescendo por toda a encosta do Morro da Providência. E aqui está ela, a favela original. Conidos colos quercifólios, esse é o nome científico desse arbusto do sertão. Uma planta cheia de espinhos, muito resistente e super comum na região de onde vieram muitos dos soldados, e onde aconteceu a Guerra de Canudos. O fascinante dessa planta é o quanto ela era familiar para aqueles homens. Ela é um verdadeiro símbolo da paisagem do sertão. Então, quando eles chegaram no Morro da Providência e viram a encosta toda coberta por ela, foi como encontrar um pedaço de casa, uma referência visual da terra natal deles. Agora vamos entender como é que o nome de uma planta se transformou no nome de um tipo de comunidade. É um processo linguístico incrível que revela muito sobre como a sociedade se organiza. Tudo deve ter começado com uma frase simples, algo como isso. Os soldados, falando sobre o novo lar, começaram a usar o nome da planta que dominava a paisagem. O morro, que era coberto de favelas, virou simplesmente a favela. O processo de transformação foi bem claro, um passo a passo. Primeiro, a botânica, a planta cobrindo o morro. Isso levou naturalmente a um apelido geográfico, Morro da Favela. E por fim, a palavra foi além. Ela transcendeu o lugar para descrever o tipo de assentamento informal que existia ali. A partir daquele morro, no Rio, a palavra ganhou vida própria. Favela deixou de ser um nome próprio de um lugar específico para virar um substantivo comum usado no Brasil inteiro para descrever comunidades com características parecidas que nasceram da necessidade e da resiliência. Então, hoje em dia, quando a gente fala favela, essa palavra carrega todo esse peso histórico.
É uma conexão direta com a Guerra de Canudos, uma memória viva do deslocamento forçado, um símbolo da capacidade de construir vida mesmo na adversidade e, claro, uma identidade que une milhões de pessoas. Essa é a grande lição que fica, né? As palavras que a gente usa no dia a dia não são vazias. Elas são como pequenas cápsulas do tempo, carregando as histórias, as lutas e as vitórias de quem veio antes de nós. E isso nos deixa com a pergunta para pensar. Depois de entender a jornada da palavra favela, fica o convite para a gente olhar para o nosso próprio vocabulário com mais curiosidade. Que outras histórias incríveis estão ali, escondidas, só esperando para serem descobertas nas palavras que a gente usa sem nem pensar.